Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. E a companhia que eu separei para a gente poder estudar hoje é a Taesa, uma companhia de transmissão de energia elétrica pelo ticker TAEE4. A gente vai dar uma olhada nas ações preferenciais da companhia, com foco para quem deseja ter uma carteira boa pagadora de dividendos. Recentemente, em maio agora de 2025, o papel chegou para fazer a sua máxima histórica na região de R$ 12,25 e corrigiu até o começo de junho, uma queda de 8% para testar essa região de R$ 11,25 e agora apontando para uma possível subida no gráfico. Você que já é meu aluno, que já me acompanha aqui no canal, sabe que a gente prefere esses movimentos de queda, de correção, porque a nossa ideia é monitorar as ações dessas boas empresas e aproveitar esses momentos que esses papéis podem estar baratos para que a gente fique melhor posicionado no longo prazo para um ganho de capital e também uma melhor posição de yield na nossa carteira. Antes da gente aprofundar no estudo do gráfico, vamos dar uma olhada em alguns números importantes da companhia para você entender melhor todo o contexto. Aqui no site Investidor 10, quando você clica em cima desse botão aqui da empresa, a gente vai ter um resumo da companhia. Eu acho bastante útil, bastante prático, principalmente quando a gente identifica alguma oportunidade na nossa carteira de alguma empresa que não é assim tão conhecida. A Taesa, ela é uma transmissora de energia elétrica. Primeira coisa que você precisa entender, o setor de energia elétrica na Bolsa de Valores é um dos setores que tendem a ser blindados. É um setor que tende a sofrer com menor volatilidade, principalmente em momentos de crise, as ações tendem a oscilar menos. E também a gente entende que são companhias já bem estabelecidas no mercado, que conseguem ter uma previsão melhor de faturamento e uma melhor distribuição de dividendos, ou seja, tendem a ser ações mais estáveis na sua carteira, com foco para a renda passiva. A gente fala isso porque a energia elétrica acaba sendo um bem necessário à casa de todas as famílias. Mesmo em momentos de crise, as pessoas ali ganhando menos, um momento de desemprego, um momento de inflação, as pessoas tendem a cortar o que é supérfluo. Nesse caso, a gente pode entender um menor consumo de viagens, de alimentação fora de casa, um menor consumo de roupas, de serviços, enfim. Agora, por exemplo, a comida básica, a cesta básica, escola, saúde, água, luz na casa, esses são os itens necessários básicos de sobrevivência às famílias e tende a haver um esforço maior para honrar esses compromissos. Imagina uma família ficar sem energia elétrica na sua casa, o quão complicado, quanto de dificuldade poderia trazer. Portanto, a gente entende o quê? Que as companhias do setor elétrico, elas conseguem ter uma melhor previsão de faturamento. Além de todo esse comportamento do consumidor que tende a pagar a conta de luz para não ficar sem na sua casa, essas companhias elas também conseguem ter uma melhor previsão, uma melhor mensuração do tamanho do seu público. Vamos imaginar que a gente tem ali uma região metropolitana com 10 milhões de habitantes. Essa região ela não vai da noite para o dia de 10 milhões virar para 20 milhões ou 3 milhões de habitantes da noite para o dia. Então você consegue mensurar o tamanho do seu mercado, você consegue mensurar a média de consumo e você consegue mensurar uma prévia de faturamento. Por isso que algumas companhias do setor elétrico, elas até têm um pouco o seu endividamento um pouco maior por causa dessa previsibilidade. São companhias que tendem a sofrer menos com eventuais sazonalidades do mercado. Agora, eu separei essa figura aqui para você poder entender que no setor de energia elétrica a gente tem três segmentos diferentes. O primeiro segmento é a geração de energia. As usinas nucleares são as hidrelétricas, as usinas solares, por exemplo, os campos eólicos, enfim. É a geração, é o início ali para a geração justamente de energia elétrica. Na sequência, nós temos o que tende a ser o melhor segmento dessa cadeia, que são as transmissões.
Você, quando sai para viajar, pelas estradas, geralmente você vê essas linhas de transmissão com essas torres, com aquele cabeamento pesado, que é justamente isso que a Taesa faz. Ela transmite da usina geradora de energia elétrica, através das suas linhas de transmissão de torres, até chegar nos centros urbanos, nas cidades, e passar a bola para as empresas que fazem a distribuição. É aí a fiação que você vê, os postes que você vê na rua da sua casa. Esse setor aqui de distribuição é um setor da parte de energia elétrica que tende a despertar um pouco mais da nossa atenção quando a gente vai avaliar uma companhia que só faz isso ou que também faz isso na sua cadeia de serviço. Porque a distribuição, por exemplo, a companhia pode passar por alguns perrengues. Recentemente em São Paulo, nesse último verão, nós tivemos muitas tempestades muito fortes, com vento, que nós tivemos ali quedas de árvores em cima da rede de energia, e aí alguns bairros ficaram sem energia por vários e vários dias. Quando acontece isso, as equipes de socorro, as equipes de emergência dessas companhias, elas têm que correr para reparar ali o dano ambiental, o que aconteceu, e restabelecer o máximo possível a distribuição. Isso é complicado, é caro, gera muito transtorno, muita crítica da opinião pública. E além disso, também a gente tem algumas regiões, algumas periferias, algumas comunidades, enfim, que a gente tem os chamados ali gatos de energia elétrica. E são áreas perigosas para a companhia tentar entrar para restabelecer a sua rede de distribuição. Fica difícil de você monitorar. E através desses gatos, a gente pode colocar, entre aspas, o roubo do consumo de energia elétrica sem a devida cobrança. Caso aí de algumas companhias, como por exemplo a Light no Rio de Janeiro, sofre bastante com essa situação. Portanto, nessa cadeia, que a gente precisa entender aqui, temos então só o compilado, o resumo, as companhias que fazem a geração, depois as companhias que fazem a transmissão, que elas vão só levar a energia elétrica da usina até os centros de distribuição para cidades, e aqui sim a maior dificuldade para você manter o funcionamento da distribuição de energia elétrica nos centros urbanos. Até aqui, a gente estudando o setor, essas empresas aqui de transmissão, a gente vê que é possível elas atenderem áreas maiores. Geralmente as equipes de colaboradores são mais enxutas e você consegue tocar a operação. De volta aqui no site Investidor 10 para a gente dar uma olhada em alguns indicadores importantes. A primeira dica que eu te dou é que você seja um pequeno sócio de grandes negócios. Não importa que a gente é um pequeno investidor, mas a gente quer colocar o nosso dinheiro em empresas lucrativas, tenham capacidade de geração de lucro, que tenham condições de enfrentar crises, enfim, trazer um retorno para o acionista. Nesse sentido, o primeiro indicador que eu recomendo você observar é a margem líquida, porque eu acredito que é a margem mais importante, já que a gente vai entender realmente o que sobra de dinheiro no caixa da companhia depois dela pagar tudo que ela precisa para funcionar. Eu tenho um parâmetro que eu gosto de companhias que apresentem pelo menos uma margem líquida acima de 10%. A gente vê aqui que a Taesa no momento está em 42%, e mais importante do que o atual é a média da empresa acima de 53%, ou seja, a gente vê que de 2015 para cá, nos últimos 10 anos, a companhia apresentando um excelente histórico de lucros. Outro indicador interessante que você pode observar para avaliar a saúde econômica da companhia é o ROI, que vai dar uma ideia para a gente de retorno sobre o capital investido. O ROI eu gosto sempre de comparar com a Selic para ter essa ideia, essa ponderação do custo de oportunidade, e mesmo hoje com a Selic nesses patamares elevados de 15%, a gente vê que o ROI atual da Taesa é na casa de 23%, e a média também exorbitante, aí bastante interessante, bastante alta, ou seja, a gente entende que investir dinheiro na Taesa tende a trazer um ótimo retorno para o acionista. Uma vez que a gente observa então que a companhia ela é lucrativa, o próximo passo é a gente entender o endividamento. É importante que a dívida da companhia esteja sob controle. Quem não deve não quebra, e quando a gente entende que a companhia consegue controlar o seu endividamento, tende a diminuir bastante o risco de falência no médio a longo prazo,
que pode ser o maior medo do acionista de buy and hold, do investidor de longo prazo na bolsa de valores. A gente pode dar uma olhada então na dívida bruta sobre o patrimônio. Um parâmetro que eu gosto de aplicar é até 1:1, ou seja, o endividamento não ultrapassando o patrimônio líquido da companhia, para que ela esteja naquele momento solvente. O que a gente precisa entender aqui? Nesse momento está em 1,4 e também aqui a média da empresa ultrapassando o 1,0, que seria o nosso filtro. Mas como eu comentei para você, o setor de energia elétrica tem essa peculiaridade devido à previsão e à estabilidade de faturamento. Geralmente as companhias elas acabam assumindo uma dívida um pouco maior, porque existe altíssima probabilidade de que esse endividamento seja pago, principalmente porque os contratos são de longa duração, na casa de 30 anos, aí, alguns deles. Uma vez que a gente entendeu então que a Taesa é lucrativa e possui o seu endividamento sob controle, é importante a gente analisar os múltiplos da companhia para ter uma ideia se o seu preço de cotação agora não está muito esticado, muito além do que tende a ser o valor intrínseco da companhia, o valor justo ali de mercado. Nós temos então aqui a Taesa apresentando um lucro por ação de 1,63 nos últimos 12 meses, o papel hoje sendo negociado na casa de R$11, a gente tem o PL em 7 anos. Eu prefiro investir em companhias com PL em até 10 ou até 15 no máximo, dependendo se a gente puder ter uma banda de tolerância. O PL vai dar um indicativo para a gente de que o retorno viria em até 7 anos. Interessante esse múltiplo baixo, então, mostrando que o investidor tende a ter um rápido retorno do seu investimento. Outro múltiplo interessante é o valor patrimonial por ação. Quando a gente divide o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações negociadas na bolsa, a gente tem uma ideia de preço justo de R$ 7,06. E a gente dividindo o preço atual do mercado pelo VPA, a gente vai chegar no PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial da companhia, na casa de 1,62. Ou seja, hoje, com um ágio de 62% acima do que tenderia a ser o valor justo de mercado. Pelo filtro que eu gosto de aplicar, está interessante, está abaixo de 2, acima de 2 eu já acho um pouco perigoso, porque você poderia pagar um preço acima do que tenderia a ser o dobro do valor justo de mercado. Na sequência, a gente vai olhar os dividendos, que é a ideia para quem deseja montar uma carteira de renda passiva. Atualmente a companhia pagando quase 8% de yield e a média da companhia em 10%. São valores bem interessantes, até acima do mínimo de 6% de yield que o mercado gosta de aplicar para ter uma proteção contra a inflação, mas a gente não pode se esquecer de comparar nesse momento com a Selic nesses patamares elevados de 15%. Perde nesse momento para alguns produtos de renda fixa, mas na média histórica a gente vê que a Taesa é uma boa pagadora de dividendos. Esses números aqui eu acho interessante mostrar para você. Patrimônio hoje da Taesa é de 7,3 bilhões de reais e a sua dívida bruta 10,25, superando um pouco então o patrimônio, por isso que a gente viu aquele indicador de dívida bruta sobre o patrimônio líquido um pouco acima de 1,0, que seria 1:1, que a gente gosta de observar. Agora, aqui nessa curva de patrimônio, para que a gente possa observar, é a curva que tende a ser ideal, que tende a saltar aos olhos do investidor de longo prazo. Aqui nesse histórico dos últimos 10 anos, a gente vê que a Taesa vem com um operacional bastante ajustado, conseguindo aumentar a sua receita, manter sempre os custos sob controle, e aí a gente tem um aumento do lucro líquido e, consequentemente, um aumento do patrimônio, ou seja, a companhia vem conseguindo faturar mais, vem conseguindo aumentar a riqueza do seu acionista. Quando a gente pega aqueles dados e lança aqui na nossa planilha, a gente consegue ter um entendimento melhor da situação. Vamos passo a passo aqui para que você possa entender. Taesa, então, pelo ticker TAI4, a companhia, mesmo sendo as ações preferenciais, ela apresenta um tag along de 100%, isso é interessante você observar, porque nem todas as ações preferenciais apresentam o tag along completo de 100%. Do setor de transmissão de energia, que dentro do segmento de energia elétrica
pode ser o mais interessante. Para quem busca a rentabilidade passiva, o pagamento de dividendos é trimestral, interessante, a cada 3 meses pingando na sua conta. Na sequência aqui, números importantes. Hoje, o yield atual da Taesa é de quase 8%, acima da média do segmento, acima dos seus concorrentes que têm pago 4%. E essa média aqui de dividendos também da Taesa acima de 10%, superando a média do setor, que é de quase 4%, ou seja, dentro desse setor de energia elétrica, a Taesa ela se destaca por ser uma melhor pagadora de dividendos. Na sequência aqui de margem líquida, atualmente muito alto, 42%, acima da média também dos seus concorrentes, que é de 13%, e a média da companhia também 53%, superando a média do setor de 13%. Ou seja, mais um comparativo interessante que no setor de energia elétrica a lucratividade da Taesa vem superando os seus concorrentes. É a mesma leitura que a gente pode fazer do ROI, atualmente hoje superando os seus concorrentes e também superando a nossa Selic, que é na casa de 15%, tanto atualmente como na média, a Taesa fazendo frente aí aos seus concorrentes. Em termos de endividamento, então fica aqui o nosso alerta hoje um pouco acima daquele nosso filtro de 1 para 1, tanto atualmente como na média, aí sim, o setor um pouco menos endividado do que a Taesa, mas eu acredito que esses números dentro do seu nicho de atuação não chegam a preocupar. Os nossos múltiplos, a Taesa ganhando de novo, abaixo do nosso filtro de 10, abaixo do segmento hoje, PL mais baixo do que os seus concorrentes, a média também interessante aqui abaixo de 10 e abaixo do setor. Já o PVP, preço sobre o valor patrimonial, a Taesa hoje e na média também um pouco mais cara do que os seus concorrentes, mas abaixo daquele nosso filtro de 2.0 para que você eventualmente não venha a pagar mais do que o dobro do que tende a ser o valor justo de mercado. Demonstrativos de resultado agora, a gente fazendo um estudo aí dos últimos 10 anos, a gente vê que de 2015 para cá a companhia apresentou lucro em todos os exercícios e também nós tivemos aqui um incremento, um aumento do patrimônio da companhia. Média de crescimento de 15,5% ao ano, a gente considerando esse histórico desde 2015. Em relação aos comparativos agora mais recentes, a gente pegando os demonstrativos de resultados de 2024 e o primeiro DRE de 2025 do primeiro trimestre, a gente vê que nos comparativos de TRI contra TRI, primeiro trimestre de 25 contra o primeiro trimestre de 24, a companhia conseguiu faturar mais, teve uma receita maior, mas o lucro líquido veio um pouquinho abaixo. Em relação ao primeiro trimestre comparado com o último trimestre de 24, aí a gente vê que realmente tanto a receita como o lucro vieram um pouco mais abaixo do que o último trimestre que nós tivemos. Esse daqui pode ser o ponto fora da curva mais recente das ações da Taesa que podem justificar a correção de 8% que nós tivemos no gráfico, que a gente vai ver daqui a pouco. Seguindo aqui com as estatísticas dos dividendos, o nosso histórico também dos últimos 10 anos de 2015 para cá, a gente vê que a companhia é uma boa pagadora de dividendos, relativamente estável. A gente vê aqui na média de pagamento de dividendos de R$ 1,01 por ano, uma média de crescimento, um aumento gradativo, sólido, organizado de mais 13% ao ano, sem grandes solavancos. A gente não vê a companhia pagando nem muito a mais, nem muito a menos. Por isso que a gente entende que essas ações do setor elétrico tendem a ser posições mais estáveis na sua carteira, com uma melhor recorrência e previsibilidade de recebimento de dividendos. Hoje, a Taesa na casa de 11,5, vamos considerar assim, pagando um dividendo de 91 centavos nos últimos 12 meses, a gente tem o yield de 8%. A gente considerando um teto, né? A gente com um preço teto agora, para um recebimento de yield de pelo menos de 6%, a gente vê que o papel, mesmo se ele subir até 15 e 17, ou seja, um potencial de upside de 32%, ainda pode despertar o interesse dos investidores
para quem busca esse preço teto para receber um dividendo de até 6%. E esse gráfico aqui de baixo, ele ainda é mais importante porque a gente vai considerar aqui a média de dividendos dos últimos 10 anos. Ou seja, a gente considerando que a companhia pagando pelo menos esse R$ 1,01, que seria a média aí desse histórico, a gente também teria um potencial de valorização até quase R$ 17,00, um upside de 47%, considerando essa média. Não só o dividendo atual, o dividendo recorrente, mas podendo ter essa previsão dos últimos 10 anos. Por fim, agora, em termos de cotação, trazendo aqui um estudo dos últimos 5 anos, a gente vê que em 2020 o papel fechou a 7,30 e de 2020 até 2023 as ações foram se valorizando, fechando cada vez mais alto. Em 2024 nós tivemos um recuo, mas na média aqui desses últimos 5 anos a gente viu uma valorização do papel, um ganho de capital na casa de 10%. E no acumulado de 5 anos, quando a gente contabiliza o ganho de capital mais os dividendos, a gente vê aqui um ganho de 133% nos últimos 5 anos. E a média aqui bastante interessante, em 26,5%, sendo muito parecido ali com o ROI que nós tivemos, ou seja, que a gente mencionou anteriormente. A companhia remunerando bem o seu acionista, tanto no ganho de capital como no recebimento de dividendos, até acima do que a nossa Selic hoje, na casa de 15%. Uma vez que a gente fez o estudo então dos principais números da companhia, entendeu que ela apresenta bons fundamentos, a gente pode combinar essa análise com o gráfico para buscar aproveitar essas oportunidades de comprar o papel quando ele está barato para tentar fazer um melhor negócio. De dezembro de 22, que foi esse fundão que nós tivemos, a gente entende aqui no gráfico semanal que o papel ele se desenvolve numa tendência de alta, já que a gente tem a sequência de topos e fundos cada vez mais altos, como é possível a gente desenhar. É visualmente possível a gente entender esse movimento. Para você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu recomendo que você opere no gráfico semanal. É um gráfico mais lento, mais fácil de você identificar as regiões de interesse e também compatível com o seu tempo de trabalho durante a semana. Você não fica um escravo da plataforma, tendo que operar várias e várias horas por dia. É possível você ter o seu trabalho principal e investir na Bolsa de Valores como uma segunda fonte de renda. Aqui, ao longo de 2024 para frente, a gente entende que os preços se movimentaram numa tendência lateral. Nós tivemos essas regiões de máximas na casa de R$ 11,00 funcionando como resistência. Quando o mercado chegou nesses níveis, os preços caíram, ao passo que quando o mercado chegou nesses patamares inferiores, perto aí de R$ 10,00, nós tivemos essa região funcionando como suporte, despertando o interesse dos compradores, como a gente pode ver aqui nesse retângulo verde. Em janeiro de 25, nós tivemos o teste de novo dessa região de suporte e também culminando com a coincidência de testar a nossa linha de tendência de alta, e a gente pode observar como nós tivemos uma forte entrada dos compradores nesse engolfo de alta, que desencadeou esse rally importante para chegar para formar a máxima histórica em maio de 2025. Inclusive, a entrada dos compradores nesse patamar de preços foi tão alta, tão forte, a ponto de conseguir romper, de superar essa região anterior de resistência. Uma vez que nós tivemos, então, o mercado conseguindo superar essa região de resistência e chegando para fazer essa nova máxima histórica, nós tivemos a correção nesse primeiro semestre de 2025 e olha esse ponto importante aqui em junho de 25, como a gente pode ter uma inversão de polaridade. Uma região de resistência, uma vez que ela é rompida, como foi o que aconteceu aqui, o mercado corrigindo, essa região ela pode se transformar numa potencial região de suporte, despertando o interesse dos compradores. A gente observa então nesse teste praticamente a formação de um martelo, essa sombra inferior chegando para testar essa região de interesse.
a gente vê que a mínima do martelo ela não foi rompida. Na vela seguinte, já apontando a entrada dos compradores, e na semana passada a gente já teve o mercado fechando acima da máxima do martelo, que tende a fortalecer a tese e a convicção do gatilho de compra, podendo abrir espaço para uma primeira valorização de pelo menos essa última resistência que nós tivemos ali em 12,25, que é atualmente a máxima histórica do papel. Trazendo para você um raio-x completo das ações da Taesa, passando pelos principais números da companhia, dando uma olhada com lupa no gráfico para que você possa ter uma segunda opinião, para que você possa ponderar a sua tomada de decisão de investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar também para você na descrição o link do meu curso online, se caso você gostou do assunto, quiser se aprofundar, lá tem a explicação passo a passo do básico ao avançado para você ficar craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.